Depois que George se deitou, Encantada não dormiu. Seus pensamentos foram mais uma vez ao encontro de Anthony. Ela queria muito não pensar tanto nele, mas era incontrolável. Os pensamentos tomavam linhas desconexas, hospital, faculdade e até mesmo em Jack Bloom, seu amigo da cidadezinha vizinha que sempre aparecia nos dias de faxina para ajudá-la com os móveis mais pesados, como o armário que Encantada nunca sabia onde colocar. Seus olhos foram pesando com os primeiros raios de sol que apareciam timidamente por entre as nuvens do céu cinza da manhã de sábado. George saiu logo pela manhã após conferir se Encantada estava bem, depois do sonho que tivera com o anjo que George acreditava ser Melael. Ele também enviou uma mensagem para Juliano e Caleb, avisando-os que Encantada já tinha tido o primeiro encontro com seu futuro. O que eles não sabiam é que seu maior inimigo o tinham encontrado primeiro. Enquanto Encantada dormia, Anthony se encontrava com Lilith para os últimos acertos sobre sua execução. A casa do Scully, iluminada e cercada por uma harmonia de flores e árvores, jamais alguém imaginaria que ali viveriam os demônios. Lilith, a demônio de aparência jovial, cabelos lisos que se encaracolavam nas pontas na cor do fogo. Seus olhos, assim como os de Anthony, eram de um verde excelente, para lembrar uma joia preciosa. Seu corpo escultural fazia inveja a qualquer modelo da Vogue. A voz era de uma cantora lírica, associada à primeira audição a Maria Callas. Certamente, quem a olhava jamais imaginaria que era dona de destruição e caos. Quando podemos seguir a execução e logo termos toda a humanidade em nossos pés? Lily tinha pressa, não era do feito dela obedecer às regras ou esperar o tempo certo. Seu sorriso era assustador ao falar da morte de Encantada. Maninha, temos que esperar o dia D. Anthony falava com tanta naturalidade e um sorriso triunfante, caminhando elegantemente dentre sua roupa assinada por Giorgio Armani, segurando um copo de White Rose em sua mão. Ele estendeu o copo em direção a Lilith, tocando seus lábios em sua testa. Em seguida, brindaram um momento que haviam esperado por séculos. Do outro lado da cidade, Encantada acordava para mais uma manhã de sábado. Ela estava calma e estranhamente feliz. Claro, não podia ser diferente. Em sua mente, ela queria acreditar que Anthony sentia alguma coisa além de amizade por ela. Mesmo sabendo que ele tinha um relacionamento sério, nenhum dos dois tocavam nesse assunto. E seu contato mais íntimo com ele foi um abraço mais apertado, o suficiente para ela sonhar o resto da vida com um demônio que colocaria fim à sua existência. O dia seguiu normalmente. Ela havia ligado para o hospital para falar com Chris. Em seguida, ligado para George, para saber o que queria para o almoço. Aos sábados, eles sempre compravam comida do restaurante do amigo de George. Uma batida em 3 toques soou na porta da sala. Ela desceu as escadas correndo para abrir. Achou que eu não ia te livrar do armário hoje? Jack soltou sua frase preferida quando Encantada abriu a porta. Ela se jogou nos braços do amigo que a levantou e rodopiou como se ela fosse uma criança. Na verdade, eu já ia te ligar. Você está atrasado para a faxina. Trouxe queijo feito no sítio da Marta. Ele apontou para o carro, segurando a mão de Encantada logo que a deixaram no chão. Eles correram até a picape Ranger estacionada na porta, pegando queijo e leite, tudo fresquinho trazido por Jack. Você está diferente, Jack dizia enquanto abria a porta de carona e tirava as coisas. Diferente bom ou diferente ruim? Encantada falava sorridente enquanto ajudava a tirar as garrafas de leite do carro, seguindo em direção à casa e passando direto para a cozinha, o lugar preferido do Jack. Diferente. Se é bom ou ruim, eu vou decidir depois que me contar o porquê da diferença. Jack ria sempre que deixava Encantada confusa. Eles tinham uma ligação de amigos, companheiros e irmãos, embora para Jack fosse bem mais que isso. Ele sempre soube do destino de Encantada, desde que ele nasceu, e sua crença, assim como Juliano, Caleb, George e Marta. A madrasta de Jack era a mesma, com algumas atenuações. Jack sempre foi contra a morte de Encantada e a escolha de George, mas era um bom garoto. Estaria sempre ao seu lado, ao lado dela, para adiar ao máximo essa hora. E não sabia o quanto ele sobreviveria após isso. Encantada tirava todos os biscoitos amanteigados e pães existentes no armário, geleia, requeijão.
fazendo uma mesa de café da manhã para ela e Jack. Ele a ajudava colocando os copos e espremendo as laranjas, retirando cuidadosamente a hortelã do bonsai que ele mesmo havia dado para Encantada. Tudo pronto. Encantada riu em como Jack se virava bem na cozinha, talvez melhor que ela. Sentaram, então, um de frente para o outro. Pode começar, Encantada deu de ombros. Não tem nada diferente, Jack. Isso só existe em sua cabeça dura. Ela sorria radiante, pensando em como adormeceu na noite anterior, mas os olhos de Jack eram atentos. Ele sabia que existia algo. Você mente muito mal. Não minto, quer dizer, não estou mentindo agora. Na verdade, eu não minto nunca. Encantada apenas se enrolava no contexto. Nome, Encantada, me deu um nome. Ele estreitou os olhos ainda sorrindo. Tá, você é meu melhor amigo. Anthony Collins. Esse cara tá doida. Ele não é para você. O sorriso havia desaparecido do rosto de Jack. O copo foi deixado sobre a mesa com tanta raiva que ela pensou que quebraria. Ele tem namorada, sabia? Ele é um canalha. Há quanto tempo estão? Não estamos, interrompeu Encantada. Pensei que fosse meu amigo, Jack. Me enganei. Eu só disse que gosto dele. Na verdade, ele nem me enxerga. Eu amo. Mas ele é apenas um amigo. Ou nem isso. Sei que ele tem namorada, nem você, nem papai ou Jill me deixam esquecer. Acho até que ele deveria andar com uma coleira dizendo o nome dela, só para constar. Conheço Natalie. Dei de ombros. Não era possível que Jack ficaria ao lado dela, apesar de que qualquer um ficaria. Ela é linda, meiga e parecia ser muito carinhosa. Me entristeci um pouco. O sorriso se desfez e a vontade de comer foi embora. Meu estômago se revirou. Eu sabia, mas não queria acreditar. Eu queria muito viver a mentira perfeita que eu mesma tinha criado. Ninguém precisa saber. Não estava fazendo mal a ninguém. Jack se levantou ao ver a ruína em meus olhos. Deu a volta à mesa e me abraçou. Seus braços fortes e bronzeados, típicos do surfista que ele era. Minhas lágrimas molharam a camisa dele. Eu já não gostava desse cara. Agora tenho mais um motivo. Ele afagava delicadamente meus cabelos. A culpa é minha. Ele nem sabe, Jack. Eu gosto dele tanto assim. Nem havia o porquê. Nos vimos uma ou duas vezes e tudo aconteceu em mim. Encantada, acredito. Ele fez isso acontecer. Ele é o tipinho que faz isso. Você não é a primeira garota ingênua que ele faz isso. Ele se aproxima, se faz de amigo, enfeitiça a pessoa. Para, Jack. Isso não existe. Eu sou uma boba. George sabe sobre isso? Não, ninguém vai contar, certo? Certo. Preste atenção. Natalie é uma boa garota, mas muito ciumenta. Certamente ela não sabe da amizade de vocês, porque eles têm apenas amigos em comum. O que ele está fazendo é esconder você dela. Isso prova que ele não é esse homem perfeito que você pintou aí. Esse homem perfeito só existe dentro da sua cabeça. Ele tocou sua testa com um indicador. Isso bastava. Lá fora, Encantado não sabia, mas Anthony havia acabado de passar pela frente da sua casa. E ao ver a picape de Jack estacionada, não parou, mandando assim uma mensagem em seu celular. Bom dia, passei para levá-la para tomar um café comigo, mas vi que estava acompanhada. Fica para outra oportunidade. Tenha um bom dia. Calme. Quando Encantada leu a mensagem, sentiu um aperto no peito e o desejo de que Jack nunca tivesse aparecido naquele dia. Ele ficou o resto da tarde, almoçou com George, Jill e Encantada. Logo que a noite caiu, ele se foi. Encantada retornou a mensagem. Boa tarde, quase noite. Jack Bloom é meu amigo. Podia ter vindo. Eu senti sua falta. Estranho dizer isso, mas você já é tão importante que me faz falta. Acho que podemos nos ver? Encantada Smith. Encantada subiu até o quarto, ligou seu computador, colocando algumas músicas em sua playlist. Assim que George e Jill saíram para o bar, após receberem o não de Encantada, sua janela vibrou com um toque suave. Mais uma vez, Anthony estava no espaço entre a janela e a parede da casa, esperando para entrar. Seu coração acelerou, seu rosto ficou em um tom mais rosado e o sorriso voltou. Ela não havia se perguntado onde estava a namorada dele. Ela não queria saber. Existiam apenas ele e ela naquele momento. Boa noite, atrapalho? Nunca. Posso? Ele indicava para dentro do quarto. Sim, claro, sempre. Encantada se afastava para que ele pudesse entrar. Trouxe um presente para você, espero que goste. Ele entregou-lhe algo retangular.
embrulhada em um papel brilhante de cor prata. Obrigada, não precisava se incomodar. Não foi incômodo, lembrei de você assim que o vi. Ontem, enquanto dormia, tomei a liberdade de verificar se já o tinha, e acho que não, pois não encontrei nenhum exemplar por aqui. Encantada sentou à beira da cama para desembrulhar o pacote. Era o livro Romeu e Julieta. Eu já li, mas adoro a história. Não tive a oportunidade de adquiri-lo. Anthony sorriu de lado, mostrando o quanto era desconcertante olhá-lo por ser tão belo. Obrigada, disse depois de recuperar o fôlego. Não por isso. A noite seguiu regada a conversa sobre livros, filmes e música. Eles tinham muitas músicas de gosto em comum. Anthony parecia mais solto, sorridente. Vez ou outra, ele tocou meu rosto, retirando o cabelo dos olhos, ou em minhas mãos, rapidamente, disparando meu frágil coração, que já era todo dele. No fim da noite, mais uma vez, dormi em seus braços e acordei sozinha. A semana se passou e os encontros se tornaram frequentes, sempre depois das 22. Talvez por George ainda estar na delegacia ou por Natalie já estar dormindo. Não fazia diferença o motivo, apenas importava que ele viesse. Em certa noite, ele já estava em meu quarto. Quando entrei, acendi a luz. O susto me fez gritar. Sorte que não havia ninguém em casa. Como explicar Anthony Collins sentado em minha cama? Desculpe, eu não queria te assustar. Está tudo bem. Precisava vê-lo. Ele sorriu encantadoramente. Que bom, eu também. Ele me abraçou, nossos lábios quase se tocaram. Eu tinha certeza de que eu queria mesmo que isso fosse errado, mas não tinha coragem de dar o primeiro passo, e ele jamais o faria. Ficaríamos no 0-0. A noite mais uma vez passou, se repetiu como as outras. Ele estava ali comigo durante a maior parte da noite. Os dias custavam a passar. O hospital não conseguia mais prender minha atenção. Eu só queria ser da noite. Estar na noite, em meu quarto, com minhas músicas e ele. Ele era tudo o que eu queria viver. Aquela noite em especial, Anthony chegou um pouco mais sério, no mesmo horário. Porém sem um sorriso torto. Seus olhos verdes tinham um tom, digamos, sombrio. Eu quase podia dizer que ele estava triste. O que ele estava prestes a me dizer destruiria tudo que os dias antecedentes haviam construído. O abismo que se abriria entre nós seria tamanho. Jill estava em New Jersey. Coisas de estudos de teologia o levaram até lá. George não se encontravam também. Ele estava estacionando o carro quase no momento em que eu saí do banho. Ouvi o som que vinha de fora. Era mais uma vez embranado. Com a toalha preta em volta em meu corpo, me aproximei da janela. Ele estava dentro do carro com o celular na mão. Logo, meu celular vibrou na mesinha, perto do computador. Teria um minuto para mim? Acalme. Havia algo muito estranho. Ele não subiu até minha janela como fazia nos dias antecedentes. Mesmo diante da mensagem, meus lábios se fizeram um sorriso, o mais radiante que havia em mim. Claro, sempre. Vou me trocar e já estou descendo. Corri para o armário, mas nada era atraente. Então fiquei com um short preto e uma camisa velha da Hello Kitty. Coloquei um chinelo e quando girei a maçaneta da porta do quarto para sair, ouvi o toque em minha janela. Eu conhecia aquela batida. Me virei sorrindo. Abri a janela e pude ver os olhos dele com algo diferente. Meu coração disparou. Nos olhos dele também faltava o sorriso que eu tanto amava. Anthony estava distante, estranho. Eu pressentia tudo, mas em nada queria acreditar. Em um pulo, ele entrou no quarto. Assim que eu saí da frente da janela, os olhos dele não encaravam os meus. Também senti falta do beijo na testa, do abraço que tinha se tornado constante depois que ele entrava em meu quarto. Tudo bem? Eu quis logo quebrar o clima. Eu estava rezando que fosse apenas a minha imaginação. Ele me olhou e caminhou até a cadeira que ficava em frente ao computador. Encantada, sente-se aqui, precisamos conversar. Ele apontou para que eu me sentasse na cama, enquanto deslizava a cadeira até a minha frente. A elegância em sua roupa fez com que eu me distraísse um pouco. A camisa levemente colada em seu tórax definia o contorno. Sua calça jeans torneava suas coxas. Fui trazida de volta à realidade quando ele bateu um envelope em sua mão.
Não sei se falei, mas eu sou noivo de Natalie e vamos nos casar em 2 semanas. Ele fez uma pausa enquanto me entregava o envelope. Gostaria que fosse minha madrinha. Eu lutava para que minhas lágrimas não caíssem. Forcei um sorriso ao pegar o envelope. Meus olhos encontraram o nome dos noivos perfeitamente escrito. Não tive coragem de abrir. Respirei fundo algumas vezes até que estivesse pronta para falar sem parecer aborrecida. Ele estava aguardando pacientemente meu tempo para dissolver toda a informação, até que eu estivesse pronta para falar.